Boa noite, pessoal. Eu sou a Rafaela, aluna do 7º semestre de Direito da URI. Hoje, então, vamos falar sobre um tema que gera muita debate e questionamento, que é a privatização dos presídios do Brasil. E para isso, é claro que eu não estou sozinha. Hoje a conversa é com outros 2 colegas do 7º semestre do curso de Direito da URI, o Giovanni e a Ingrid. Nós vamos trocar uma ideia, então, sobre o que essa tal privatização dos presídios, de onde surgiu essa proposta, o que aconteceu no cenário brasileiro diante desse tema, quais são os impactos disso tudo, tanto no ponto de vista jurídico quanto no social. Então, esse episódio, ele faz parte da disciplina do projeto integrador aqui da faculdade, e foi orientado pelo professor César Pinheiro. A ideia, então, é justamente colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, quando a gente promove discussões que vão muito além da sala de aula e que tem tudo a ver com a realidade do nosso país hoje. E aí vem a pergunta, né? Por que a gente, como grupo, escolheu esse tema, né? Porque fala sobre o sistema prisional, é falar também de direitos humanos, é a segurança pública, é a responsabilidade do Estado e até mesmo da lógica de mercado entrando em um espaço tão delicado. A privatização dos presídios, ela levanta muita dúvida. Será que funciona? Quais os riscos? O que dizem as leis? E as experiências já vividas em outros estados e países. Por isso, o tema chamou, então, a nossa atenção para debater hoje. Esse projeto, orientado pelo professor César, foi construído com muito empenho e pesquisa de todos os membros do grupo, que é formado por mim, Rafaela, o Giovanni, a Ingrid, a Caroline, a Gabriele, da UAN, Luigi e Samuel. Cada um, então, contribuiu com uma reflexão, leitura e análise para a gente conseguir trazer um conteúdo completo, acessível, claro e com aquele toque crítico que, óbvio, que os estudantes de Direito não podem deixar de lado. Então, fica com a gente até o final e vem entender mais sobre esse assunto que envolve política, justiça, economia, sociedade e que é muito pouco debatido hoje em dia. Vamos começar então, Giovanni, para a gente começar esse bate-papo. Explica um pouco, quando falamos em privatizar um presídio, do que exatamente nós estamos falando? Como que esse processo funciona na prática? Então, boa noite, Rafaela, boa noite, Ingrid. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, na verdade, quando a gente vai tratar de um assunto desse, a gente vai tratar de um assunto polêmico, né? Porque o nosso sistema prisional ele está totalmente defasado. Então, quando surgem novas possibilidades de reinventar esse processo, né? Já que o sistema que está hoje, o sistema público de presídio, não está surtindo os efeitos que precisaria. Então, quando surge um tema que pode ser outra possibilidade, é importante a gente se ater a todos os detalhes dele, né? Bom, a privatização, né, de presídios, ela acontece da seguinte forma. É basicamente uma empresa do setor privado, ela vai assumir a gestão do presídio. Essa gestão ela pode ser total, onde o Estado não vai interferir, ou ela pode ser uma cogestão, onde o Estado e a empresa vão agir juntos. Tá? Nesse caso, o Estado ele vai terceirizar alguns serviços específicos, como, por exemplo, o alimento do apenado ou até mesmo o uniforme dele. Entendendo um pouco o que é essa privatização, tudo tem uma história por trás. Então, Ingrid, pode trazer um pouco desse olhar histórico e político? Como que surgiu essa ideia de privatizar algo que, teoricamente, é uma responsabilidade do Estado? Então, primeiramente, boa noite, Rafaela, boa noite, Giovanni. Então, tudo começou a ganhar força aqui no Brasil depois de alguns acontecimentos bem graves. Em 2017, por exemplo, teve uma série de rebeliões, uma no estado do Amazonas, que deixou 67 mortos, e outra no estado do Rio Grande do Norte, no presídio de Alcaçuz, que deixou 26 mortos. Então, eu creio que, a partir desses acontecimentos, que surgiu essa ideia da privatização do Estado como uma forma de melhoria, né? A partir, então, dessas ocorrências que aconteceram no Brasil, uma pergunta bem pertinente
essa ideia de privatizar um presídio, ela surgiu no Brasil ou a gente importou, copiou de algum outro país que já adotou esse modelo? Então, Rafaela, eu acho que é aquilo que a gente conversa aqui no Brasil, que é o quê? O que o brasileiro não cria, ele copia, né? Então, nesse sentido, sim, a gente importou a ideia, com certeza. Essa ideia, ela começou a surgir na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos, com Ronald Reagan, né? Porém, essa prática ela foi criada lá com outro intuito, tá? Porque lá, qual que era a função de privatizar lá? Diminuir a responsabilidade do Estado, diminuir os custos, melhorar a qualidade de vida dos apenados. Mas o que ocorre que a gente precisa analisar também? Porque a Inglaterra é uma sociedade, os Estados Unidos é outra sociedade, outra cultura. E aqui no Brasil, então, nem se fala. É uma realidade totalmente diferente da deles. E aqui nós somos marcados com uma extrema violência, né? Hoje, a pessoa ali que comete um crime, ela acaba indo pro presídio e ela não tem outra opção a não ser se faccionar. Então, a gente está tratando de uma realidade totalmente violenta e diferente, que acredito que quando foi importada essa ideia para cá, deveriam ter sido analisados os aspectos para enquadrar no sistema brasileiro. Entendemos, então, que na prática aconteceu, né? Foi tirado da teoria, né? Mas em questão de resultado desse tipo de gestão, como é que pode trazer a longo prazo? Como que funciona? Realmente vale a pena essa implantação desse sistema? Só pergunta forte hoje, hein, Rafael? Mas vamos lá. Então, quando a gente tem no direito, né, que a gente fala na faculdade de direito, quando a gente tem duas posições, a gente precisa analisar qual delas melhor se aplica, então a gente vai lançar aquela famosa palavra, depende, né? Então, depende de qual lado você está analisando a questão da privatização, tá? Hoje, se eu tivesse que dizer para ti, analisando todo o contexto, da forma que nós estudamos, talvez eu diria que não é eficaz. Tanto que os dados apontam isso, tá? Uma pesquisa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ainda de 2016, fala de 2016 porque a gente está tratando de um assunto que surgiu um assunto antigo, né? Então, a gente vai ter que trazer esses dados mais antigos para fazer as comparações, tá? Então, esse relatório aí de 2016 apontou que, no início, a privatização surtiu efeitos, ok. Mas depois, com o tempo, ela começou a ficar ineficaz. Ineficaz em que sentido? Eu digo isso na questão de programas correcionais, na questão de custos, né? Então, se a ideia foi criada lá e não deu certo, como eles mesmos estão demonstrando, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser analisada. Claro, né? Por isso que vem essa questão do depende do ponto que a gente está analisando. Porque daqui a pouco, em situações extremas, como, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o presídio de Alcaçuz, que ele vivia enfrentando rebeliões e situações extremas. Então, daqui a pouco... Como a Ingrid falou, né? De algumas mortes Isso, exatamente. Muitas mortes, porque ali realmente as facções se encontraram de uma forma violenta, né? Então, daqui a pouco, se essa iniciativa privada entre a empresa, né, e o Estado, essa parceria, né, público-privada, tivesse sido inserida ali, talvez poderia ter ajudado a conter. Mas isso a gente só saberia se tivesse sido aplicado na prática, né? Que não foi, né? Mas seria um exemplo dessa questão que a gente precisa analisar de qual lado a gente está vendo essa questão da privatização. E, Ingrid, considerando, né, que é um assunto polêmico, um assunto novo no Brasil, né? Como o Giovanni falou, foi tentado essa implantação. Na teoria é tudo muito lindo, tudo maravilhoso. No Brasil, a gente sabe que foi importado, né? Mas no Brasil, já foi colocado isso na prática, visando ali todas essas rebeliões que teve nos presídios que você mesmo citou no início? Sim, Rafa. O Paraná, ele foi um dos primeiros, lá em 1999. Mas o mais conhecido atualmente é o Complexo Penal de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Ele funciona no modelo chamado parceria pública-privada. Então, existe atualmente aqui no Brasil aproximadamente 1.900 presídios e 5 desses presídios, eles estão nessa modalidade pública-privada. Muito interessante, né? Então, realmente, no Isso. Brasil foi colocado na prática e estamos vendo os resultados Isso. que nós vamos discutir um pouco mais a seguir, né? E, Giovanni, a Ingrid falou
desse modelo de parceria público-privado, que se tem, então, 5 presídios implantados, esse modelo, o famoso PPP, né? Para quem não conhece, explica pra gente como que funciona esse modelo. Claro, Rafa, a gente fala aí na sigla PPP, né? Mas é a parceria público-privada, que é justamente aquela questão que que eu comentei no início, né? A Ingrid também, que é a questão da parceria entre o Estado e a empresa privada, né? Nesse caso, seria um modelo de cogestão. Tá? Então, essa empresa privada contratada pelo Estado, ela vai ficar responsável ali por construir, administrar e gerir o presídio. Enquanto o Estado, ele vai ficar mais na parte de fiscalização das penas ou fiscalização do próprio sistema que está sendo aplicado pela empresa privada. E Ingrid, agora te colocando contra a parede, né? Vamos aplicar o que aprendemos na sala de aula de Direito, que é dar a sua opinião, né? É contigo, hein? Agora a população carcerária, ela aumenta cada vez mais, né? E como mostra alguns dados do Senapem de 2024, me corrijam se a minha sigla está errada, você acha que a privatização ajuda realmente ou atrapalha as políticas de desencarceramento? Bom, Rafa, na minha opinião, atrapalha. Porque a lógica empresarial é em manter os presídios cheios, porque quanto mais presos, mais lucro. Um exemplo é o estado de Minas Gerais, que eles pagam as empresas por números de presos. Então, quanto mais presos, mais eles lucram. O que faz com que atrapalhe as políticas para tentar reduzir o encarceramento em massa. Eu acho que se a lógica seria melhorar o sistema, o ideal seria que cada vez mais os presídios eles tivessem menos presos e mais ressocialização. Porém, como que isso vai acontecer se algumas parcerias públicas-privadas, elas exigem em cláusulas contratuais que deve ter pelo menos 90% das vagas preenchidas? Ou seja, o Estado, ele se compromete em deixar 90% da capacidade ocupada. Então, para mim, é literalmente uma máquina de encarceramento em massa. Interessante, né? É um debate que dá para levar um podcast de horas, né? E diante, né, desse debate que nós estamos fazendo aqui hoje, desse tema, já falado muito polêmico, quais são os principais argumentos, se tu pode contribuir com nós, Giovanni, a favor da privatização, né? Porque se existe esse sistema, teve pessoas que argumentaram e tiveram motivos para essa implantação. E onde residem as supostas vantagens desse modelo? Então, Rafa, eu acho que em todos os temas, até antes da gente escolher esse para tratar, todos os temas a gente vai ter os dois posicionamentos. Aqueles que posicionam contra e os que se posicionam a favor de um determinado assunto, né? E aqui na privatização... É para isso que existe o direito. Exatamente. Então, aqui na questão da privatização, não ia ser diferente, tá? Então, aqui trazendo do aspecto positivo dos defensores da privatização, a gente vai ter alguns aspectos interessantes que realmente devem ser analisados, tá? O primeiro é a eficiência na gestão, tá? Porque subentende-se que a empresa, ela já tem essa lógica de mercado, ela já tem essa lógica de gerir um negócio. Então, a probabilidade de dar errado ia ser muito difícil, né? Então, e principalmente gerir os recursos, o que hoje é um dos pontos muito criticados, né, pela atual administração do Estado, né, num presídio público, né? Essa é a questão de gerir os recursos. Também a questão de ser mais rápida a construção e ampliação dos presídios, né? Porque... Desculpa. O que acontece? Hoje, o Estado, quando ele vai construir um presídio ou qualquer coisa que ele vai investir o dinheiro público, a burocracia é tamanha, né? Tanto que você vai ter que fazer um projeto de licitação, vai ter que passar por um processo de licitação, e esse processo é bem burocrático. Então, nesse sentido, as empresas públicas e privadas, elas iam conseguir fazer essa construção e essas ampliações de uma forma bem mais rápida. Tanto que vai ser necessário, porque outro ponto que eles trazem é a melhoria na qualidade da qualidade de vida do apenado e também a diminuição da superlotação. Então, eles vão ter que fazer isso. Eu não entendo muito bem de engenharia, né? Mas a gente costuma olhar os vídeos, né, de visitas aos presídios públicos, né? A gente vê ali, eu vou chutar um valor, tá? Uma metragem, na verdade. Mas numa cela de 5 metros por 5 metros, com 20 apenados lá dentro, não tem como haver uma qualidade de vida.
né? Sem falar que essa ligação entre a empresa e o Estado vai haver um contrato. Como a Ingrid falou, um dos requisitos é ter 90% da capacidade ocupada. Então, outro requisito também é a questão do lucro. Se a empresa quer lucro, vai ter que manter um padrão, né, junto com os apenados, né? Então, são pontos positivos, que também concordo, né, que devem ser analisados nessa questão da privatização. Até a questão, né, que é um debate interessante, dos direitos humanos, né? Com certeza. E até questão de infraestrutura, de construções, para que existem sanções, para que existem presos, né? Para que se faça a justiça de maneira correta, precisa ter mais construções de presídios e facilitação, né? Então, acho que isso é um ponto bem interessante apontado, né? Da questões dos pontos favoráveis dessa privatização. E Giovanni, continuando, né, sobre outros dados que também me chamaram a atenção na pesquisa, né, nós falamos das questões dos lucros, né, que essas empresas privadas, elas visam isso, e é claro, o privado normalmente vai por esse lado, né. E os custos por preços dos PPPs, né, é mais que o dobro do sistema público. Existem as facilitações, como tu disse anteriormente, mas nós temos essa questão dos custos. Como assim é mais que o dobro do que o sistema público? Então, quando a gente fala que tratar desse assunto é polêmico mesmo, exatamente. Tá? São várias as questões que precisam ser analisadas e uma delas é essa. Um dado do jornal Capital, também de 2014, né? Como eu falei, a gente precisa trazer essas reportagens mais antigas, né? Em virtude, para a gente ter uma análise, tá? O jornal Capital trouxe que o Estado, ele tem um custo com apenado de R$ 1.300 a R$ 1.700 por mês. Tá? E isso já é um custo alto, se a gente for analisar, né? Onde está indo o nosso dinheiro. Onde está indo o nosso dinheiro. E tem mais a questão de que na parceria público-privada, que a empresa vai trabalhar junto com o Estado teria que estar repassando aí para essa empresa em torno de R$ 2.700 por apenado. Uau! Tá? E, claro, a gente tem que considerar que a gente está falando de uma realidade de 2014. Estamos em 2025. Uma realidade totalmente diferente, o custo de vida está muito mais elevado. Então, a gente poderia estar aí quase duplicando o valor por cada apenado. Caramba! E aumentar bastante o custo, né, do Estado para manter essa parceria público-privada também. Existem pontos positivos e negativos, Com né? certeza. Como já dito. Ingrid, em um modelo onde essas empresas privadas lucram, que tu já, né, fez o teu apontamento da tua opinião e mostrou para nós o real objetivo dessa modalidade de presídio, né? Com a manutenção, lucram então com a manutenção dos presos, né? Como que se garante nessa modalidade que o foco da punição continue sendo a ressocialização do indivíduo e que não apenas tem uma exploração econômica na mão de obra carcerária barata? Então, como que se garante essa efetiva punição para a ressocialização do indivíduo para a sociedade? Olha, Rafa, essa é uma questão real e extremamente séria, porque quando falamos em privatização de presídios, a gente entra em uma lógica bem perigosa, né, Gil? Que essa lógica é o lucro. E o lucro, nesse caso, ele não vem da ressocialização do preso, ele vem da permanência dele dentro do sistema. Então, quanto mais tempo o preso ficar lá dentro, mais a empresa vai lucrar. Uma máquina, né? Aquele Uma conceito que tu falou, Exatamente. uma máquina de encarceramento. Isso aí. Em massa. E a privatização dos presídios, ela levanta vários dilemas, mas um muito importante é que, enquanto o Estado deve priorizar a ressocialização dos apenados, que né, para o pessoal que está em casa que não sabe, mas é o principal objetivo do presídio, né? Empresas privadas têm como foco o lucro, né? Essa lógica empresarial pode entrar em um conflito com ações essenciais para reintegrar o indivíduo a uma sociedade, como educação, trabalho, apoio psicológico. E, nesse sentido, a privatização dos presídios
é o caminho certo? Mais uma vez te colocando contra a parede, pedindo tua opinião. É realmente Quero eficaz? responder. Então, estamos no caminho certo desse modelo? Então, para garantir que o foco ele continue sendo a ressocialização e não a exploração, o primeiro passo seria questionar se a privatização seria o caminho certo e se inevitável que seja pelo menos elaborado mecanismos rígidos de controle, como a preservação dos direitos humanos, a fiscalização e principalmente também a transparência. Show de bola. Então, agora finalizamos, né? Concluímos que com essa pergunta, querendo ou não, polêmica, né? Assunto polêmico, questões polêmicas, respostas Tudo polêmicas. E que conversa legal, importante, necessária, né, para passarmos às pessoas que nos assistem, passarmos para a sociedade. A privatização do presídio é um tema bem complexo, como já falado, mexe com questões jurídicas, sociais, econômicas, éticas. E como a gente viu hoje, não existe uma resposta simples, única ou certa. Trazemos alguns apontamentos aqui das nossas opiniões, conforme nossos estudos, conforme juristas, né, que a gente buscou o conhecimento sobre. Então, diante disso, né, agradeço a Giovanni, agradeço a Ingrid por trazer reflexões claras, bem embasadas, né, para pessoas que estão no meio juristas e para as pessoas que não conhecem, né, essa área. Foi um bate-papo cheio de conteúdo, mas também leve, né? Que mostra como o direito, ele vai muito além de livros, códigos, artigos. E para quem nos ouviu até aqui, fica o convite, né? Para continuar debatendo, assim como nós estamos aqui fazendo isso, debatendo, pesquisando, trazendo para dentro da sala de aula isso, questionando professores também sobre a opiniões deles, né? Sobre estas questões aí da privatização do presídio. É isso, então, que forma profissionais críticos e conscientes que principalmente está caracterizado aí pelos estudantes e formados do direito. Então, muito obrigado. Então, A gente que agradece. Isso aí, muito obrigado pelo convite aí.